quando você começa a ter restrição de sono, um dos efeitos colaterais é começar a ter alucinação. Então, assim, foi nessa prova de 200 ou 300K que a gente fez, eu acho que em 35 horas, alguma coisa assim. E aí, eu já não tinha dormido bem na noite anterior, então eu fiquei com muito sono, né? Virando a noite e tal. Cara, aí eu comecei a ver um monte de coisa. Então, eu comecei a ver gorila, comecei a ver arco-íris, comecei a achar que tinha toda hora alguém falando comigo. E aí, o lance é que o cara que tava comigo, o Fábio, ele também tava ouvindo coisa. E aí, toda hora ele ficava perguntando pra mim, Camilo, o que é? E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMcast. O episódio de hoje foi com o Camilo Alves, que é maratonista, ultramaratonista e diretor técnico da RunFun, que é a minha assessoria de corrida. Ao longo do episódio, a gente passou por 3 pontos principais. O primeiro deles é a história do Camilo como ultramaratonista. E assim, ele é um cara bem experiente que já correu até uma prova de 217 quilômetros, que assim, é bastante quilômetro. O segundo deles foi sobre as provas de aventura que o Camilo já fez. E tem umas histórias muito boas, por exemplo, do dia que ele alucinou em uma prova de 200 quilômetros. E o terceiro deles foi sobre a maratona de Boston. O Camilo já correu a maratona de Boston, e eu, como corredor amador que nunca correu e tem o sonho, fiz uma série de perguntas sobre isso. É tão legal quanto as pessoas falam? É tão emocionante assim? E assim, sem querer dar spoiler, mas a maratona de Boston realmente parece uma boa vibe. Meu nome é Gui Monteiro, eu curto muito startups e corrida de rua, e eu espero que você aproveite muito esse episódio. Por favor, não esquece de curtir, independente da plataforma que você tiver, e me enviar um feedback, porque eles me ajudam demais. Fiquem agora com o Camilo Alves. Boa, Camilo. Então, muita gente te conhece como o cara que corre maratona sub-3, que corre prova de asfalto, ou talvez eu seja o cara que, por ter te conhecido recentemente, tenha essa imagem de você, mas enquanto eu estudava a sua vida, que eu stalkeei você pra caramba, eu descobri que você tem uma história extremamente longa de ultramaratonista. Inclusive, você tem uma BR que você correu 217 quilômetros solo, o que pra mim é uma bizarrice, eu não sabia, pra ser sincero, que essa distância existia. Da onde veio a sua vontade de correr ultramaratona e como que você chegou até 217 quilômetros? Então, é o seguinte, Gui, na verdade, eu comecei a correr, né, provas aí na faculdade, então era mais provas de pista mesmo, 5, 10 quilômetros, nada muito agressivo nesse sentido. O que acontece? Teve um tempo que eu sempre trabalhei na Ranfan, né, desde que comecei estágio, tudo, e depois virei treinador, mas teve um período da Ranfan que eu resolvi fazer outra coisa e fui até trabalhar em academia e tal. Só que acabei voltando para a Ranfan. Quando eu voltei, o que aconteceu? Eu voltei com o intuito de trabalhar com corrida de montanha, né? E as corridas de montanha, elas são eventos que geralmente mesclam diversas distâncias, que no mesmo evento tem diversas distâncias, né? Então, desde uma prova de 10, 12 quilômetros para iniciantes, até uma ultramaratona de 50, 100 quilômetros. Então, no mesmo evento, você tem todas essas distâncias, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, não entendia nada, né, de corrida de montanha, mas comecei a participar, né, de algumas provinhas, até para poder dar treino e poder falar sobre isso, já que era um nicho que eu tava entrando, né? E daí eu comecei a falar, puxa, será que não dava para fazer uma ultramaratona? Porque na hora que você está lá na prova, fazendo uma distância menor, por mais que, puxa, eu até peguei pódio em distâncias de 20, 25 quilômetros, 30K, tudo, mas não é o evento principal daquele dia, né? Então você fala, pô, cara, parece que a distância curta é uma coisa a menos, que na verdade não é, né? Inclusive, se você fizer algo competitivo, por que que uma prova menor vale menos do que uma maior, né? Não faz sentido isso, mas na época você começa a ver e fala, ah, não, quero fazer uma ultramaratona, né? Então, até antes de correr uma prova, uma maratona, eu fiz uma ultra, né? E aí foi isso, que eu comecei a ver, me interessar, e aí no mesmo ano que eu voltei para a Ranfan para trabalhar com corrida de montanha, eu me inscrevi numa ultramaratona de 80 quilômetros no ano seguinte, né? Por causa de ver isso muito, de ficar interessado e de tentar entender o que era esse mundo de novo, né?
Foi um pouco por impulso mesmo, que eu acabei me inscrevendo numa ultramaratona que eu comecei nesse mundo aí. Calma, então você correu 80 quilômetros antes de uma maratona. Isso É, é tipo assim, é a ousadia do começo, só que elevado à quinta potência, assim. Como que foi sua história pra chegar aí? Tipo, da onde você veio na corrida pra decidir correr 80 quilômetros no total? Imagino que começou ali na sua graduação. Então, conta um pouquinho dessa fase mesmo, da graduação, de tá. começar a correr. Qual que foi a origem desses 80 quilômetros? Porque eu não sabia disso. Porque na verdade foi o seguinte, eu na graduação tinha, na minha faculdade tinha um lance de você sempre ter uma modalidade, né? E eu era um dos poucos que não tinha, porque eu já tinha feito de tudo e não feito nada, né? Então eu nadei muitos anos, eu lutei taekwondo por 7, 8 anos, é, joguei futebol e achava que jogava bem. Quando eu vi na faculdade, né? é, lá na USP, eu vi que tinha uns caras muito melhores que eu, né? E que os horários de treino eram muito ruins para que eu fosse participar de uma dessas modalidades. E daí nos intervalos das aulas, que era o tempo que eu tinha, eu comecei a correr, né? Então, lá na USP, como a faculdade era integral, era muito difícil um horário que eu pudesse fazer que não fosse comprometer os meus estudos, né? Que eu sempre fui de estudar muito e tal, então eu acho que comecei a correr. Nesse sentido, apareceu um projeto lá da Nike, né? Que era uma prova de revezamento, né? Que era a prova de 600K, que era uma prova composta por acho que 13 pessoas numa equipe que viajava de São Paulo até o Rio, né? E aí eu teve uma seletiva na faculdade para participar de uma assessoria, né? Que no meu caso era a Ranfan, né? Então esse, com certeza, e aí depois da Ranfan, virei atleta da Ranfan, depois estagiário, treinador, tudo e agora hoje como diretor técnico, né? Mas naquela hora já me despertou um interesse por correr distâncias grandes, né? E aí aquilo que aí eu acho que sempre foi uma característica minha e que eu fui descobrindo depois, que é a vontade de ficar muito tempo fazendo aquilo, né? Acho que a corrida, para mim, e aí eu brinco bastante disso, principalmente as outras maratonas, é como se você estivesse dentro de um videogame, né? E é como que você saísse de uma dimensão para outra dimensão por muito tempo. Então, você esquece tudo, né? Você se afasta de todos os seus problemas, das suas obrigações, e aí você só pensa naquilo, focado naquilo, né? Então, para mim, eu acho que o esporte de endurance, como qualquer outra coisa que eu fiz, eu gostava de ficar muito tempo praticando aquilo, né? Então, foi naquele momento ali nessa prova de revezamento que eu entendi que eu gostava de ficar bastante tempo correndo, né? E aí foi vendo que eu comecei a entender das provas, comecei pesquisando, né? Corri diversas provinhas de 5, 10 quilômetros e não passava muito disso, né? E aí depois comecei a correr as provas de montanha, né? Então, depois que eu saí lá da graduação, trabalhei um tempo só com corrida de rua, só fazia prova de 5, 10 quilômetros, tudo. Mas aí depois que de fato eu comecei a me interessar mais por corrida de montanha, fazendo provas curtas, e aí depois vendo um objetivo aí de ultramaratona, porque tinham vários alunos que iam para uma prova na Patagônia, que eram provas de 40 ou 80 quilômetros, eu resolvi ir direto para os 80, né? Tinha um treinador responsável na época por corrida de montanha, o Caco, né? Eu falei para ele, pô, queria fazer os 80. Ele falou, cara, você não está preparado para isso, né? Eu só tinha corrido, Gui, eu acho que prova de. Acho que em treino eu tinha feito 30K, né? É assim, é difícil, não dá para a gente colocar, com a visão que a gente tem de corrida de rua, pensar na ultramaratona, tá? Ou em qualquer prova de montanha. Não dá para a gente fazer essa comparação. Por quê? Prova de montanha a gente corre e anda bastante. Então, todas as subidas, principalmente para mais amador, você não corre na subida, você anda. Então, o estímulo que te cobra a corrida de montanha é outro,
Tá? Então, fazer 40 quilômetros na montanha é bem diferente de fazer uma maratona na rua, correndo seguido. A exigência fisiológica é outra, né? Então, por mais que fosse inconsequente, e foi mesmo, eu me inscrever numa prova de 80 quilômetros do nada, sem ter feito distâncias intermediárias, ainda assim não era totalmente irresponsável, porque eu sabia de toda a característica que é você fazer uma prova de montanha, tá? Então aí esse que é o ponto, né? Não, é claro que a prova no final foi muito pior do que eu imaginava que ia ser, né? Realmente não foi uma coisa boa, nem para minha saúde, eu acho, mas sei lá, a conquista, né? Até de treinar para aquele objetivo, tudo para mim foi uma experiência incrível. Eu imagino que seja uma baita conquista. Minha primeira prova, óbvio que, guardadas as devidas proporções, ela foi bem ousada também. Foi uma meia maratona e eu tinha só 6 meses de corrida. Então foi uma decisão claramente ousada da minha parte. E eu não tinha tanto conhecimento quanto você. Tipo assim, a sua foi uma decisão ousada, mas pautada em conhecimento. A minha foi uma decisão ousada, pautada em ousadia. Mas no fim acabou dando certo e eu me apaixonei pela corrida e depois eu comecei a entender que tinha um caminho gradual. Eu não entendi isso antes de quebrar meu pé, mas hoje em dia eu entendo bem. Uma E hora a gente tem. a primeira lesão é a que ensina, me falaram muitas vezes isso recentemente. E uma das coisas que vem na minha cabeça quando eu penso em preparação para ultramaratona é tipo tempo de rodagem. Eu sei que a prova, por muito tempo você caminha, você corre, você vai variando isso. Mas como que funciona a preparação, assim? Tipo, você vai treinar para uma ultramaratona, o seu longão é do quê? 6 horas, alternando corrida e caminhada? Tá. Como que funciona isso? Tem longão? Sim. Então, aí o que precisa pensar? Então, você vai, primeiro, que é muito diferente, né? Para maratona ou para qualquer outra prova de rua, apesar de terem algumas diferenças, então, por exemplo, uma pessoa que vai correr a maratona de Berlim, você não vai fazer exatamente a mesma periodização para uma pessoa que vai correr Nova York, porque tem muita diferença de subidas e descidas e tudo. Mas não vai ter tanta diferença quanto para uma ultra da outra. Então, eu posso ter uma prova de 100 quilômetros com uma altimetria absurda, como eu posso ter uma prova de 100 quilômetros plana, né? Então, vai variar muito quanto à característica daquela ultramaratona. Não existe, né, nenhuma regulamentação de ultramaratona que uma tem que ser igual à outra, até para você comparar tempo com uma com outra. Então, por exemplo, uma prova de 100 quilômetros, ela pode durar 16, 18 horas, como ela pode durar 12, você entendeu? Para o cara que ganha. Por quê? Porque as características do terreno podem ser totalmente diferentes. Baseado nisso, o treinador que vai montar, né, no nosso caso, ele vai precisar primeiro olhar a característica da prova. Então, ele vai precisar entender quanto de altimetria, né, tem a prova. Então, o que é altimetria, né? É o quanto de subida acumulado tem na prova. Então, o quanto que aquela pessoa vai subir ao longo da prova inteira. Como que eu posso, por exemplo, fazer uma comparação? Vamos lá, deixa eu pensar uma subida. Vamos supor que a subida da Brigadeiro, da Luiz Antônio, tem 80 metros positivos, tá? Então, são 80 metros acumulados em 2 quilômetros, ela sobe 80 metros, né? Numa prova de montanha, eu vou calcular quantas subidas da Brigadeiro que tem dentro dessa prova, né? Por exemplo, a BR, ela tem a altimetria equivalente a um Everest, entendeu? Então, a subida do Everest. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, o quanto de subida tem aquela prova, né? A quilometragem, obviamente, da prova, né? As condições do terreno. Então, assim, a gente tem uma questão importante nas corridas de montanha, que é o quanto de buraco tem naquela prova, o quanto de raiz tem naquela prova, né? Ou é um estradão plano, sem nenhum tipo de problema, né? Então, isso também
deixa a prova muito mais lenta ou muito mais rápida, né? Eu fiz uma prova, por exemplo, que depois de você pegar 80 quilômetros de estradão, você tinha 30 quilômetros de terreno técnico, com subida em cachoeira, pedra, um monte de buraco. Então, assim, depois que você corre 80 quilômetros, você ainda tinha 30 de terreno mais técnico, né? Isso vai também nortear a minha conta na quantidade de tempo que eu vou participar dessa prova, né? Então, eu preciso levar em conta condição do terreno, o quanto de subida tem nessa prova, a quilometragem, e aí fazer uma estimativa de horas. Por quê? Na ultramaratona, não dá para que eu corra a mesma quilometragem do que a própria prova, né? Porque o desgaste é tão grande que eu vou ficar tão cansado que eu não vou conseguir chegar na prova e fazer a prova. Então, por exemplo, vamos supor, uma prova de 100 quilômetros, né? Eu não posso fazer 70% do volume que eu vou correr. Se eu fizer isso, é bem provável que eu não consiga me recuperar a tempo de chegar e fazer a prova na minha melhor performance. Então, o que eu preciso levar em conta? Dar uma estimativa de horas que eu vou correr nessa prova, e aí dentro do treino fazer uma progressão para eu ir aplicando essas horas. Misturado com altimetria e misturado com quilometragem. Então vamos pensar assim numa programação. Comecei agora, vou fazer uma prova de 100 quilômetros no final do ano, né? Então eu vou tentar colocar doses de pelo menos um pouco de altimetria, um pouco de quilometragem e um pouco de horas que eu vou correr lá para me preparar para a prova. Então, geralmente, para ultras maratonas, a gente chega até 50%, 60% disso, do que é a quilometragem final na prova. Então, por exemplo, para uma prova de 100 km, eu vou fazer um longo até no máximo 50 km, vou fazer a quantidade de horas até 50% dessa quantidade de horas que eu estou estimando para a prova, e vou subir numa altimetria até 50% do que é a prova, né? E eu vou colocando essas doses ao longo de ciclos, durante a periodização, a programação, até chegar no máximo que seja possível antes do polimento, né, do tempo que eu vou descansar, para chegar no melhor possível para a prova. Então, qual que é a ideia? É ir dando doses de veneno, né, que a gente fala, ou doses de remédio, para o corpo se adaptar àquilo e ir melhorando para o próximo ciclo. Se adaptar a um estresse maior e melhorar para o próximo ciclo, para ele estar apto a receber mais carga e melhorando até chegar no ponto que ele fica muito bom e está pronto para a prova. Então, eu vou sempre mesclando essas características ao longo da programação. Entendi. Então é realmente uma programação, tipo, 100% para a prova, né? Não tem tanto uma metodologia geral de, tipo, maratona. Maratona tem um certo ciclo ali que se entende, que varia de acordo com a altimetria, obviamente, né? Mas não varia tanto quanto, sei lá, se você for correr Badwater ou se for correr a BR. Exatamente. Entendi. Essa prova que eu citei agora, que é Badwater, também eu descobri, enquanto eu fazia a pesquisa, que também é uma prova de 217 quilômetros e é considerada a mais difícil do mundo. E aí, na época que eu li isso, né, no momento que eu li isso, eu fiquei um pouco confuso. Se as duas têm 217, o que faz uma ser tão mais difícil que a outra? Qual que é a sua percepção, assim, de Badwater, baseado na que você já correu de sentimento, assim? Tá. Então, e na verdade, eu corri a BR para pegar índice para Badwater, né? Ah, Então, é porque, na verdade, assim, a Badwater, ela surgiu primeiro, né, que a BR. E a BR, na verdade, o organizador dela, ele pegou a ideia, conversou com o organizador da Badwater e aí criou essa prova aqui no Brasil, que transformou num primeiro momento ali para virar índice. Então, no Brasil, só é possível aplicar para Badwater, você conseguir correr lá, se você conseguir fazer a BR abaixo de 48 horas. Então, você tem que pegar o índice, né, para Badwater, correr abaixo de 48 horas, aplicar e talvez
ser sorteado para ver se você consegue participar dessa também, entendeu? O lance da Bellwether, né, é que ela é muito quente, né? Ela chega ali a 45 graus, 50 graus no meio da prova. Então dizem que é o lugar mais quente do mundo, né? Por isso até que dizem que é a prova mais difícil do mundo. Que, se não me engano, a altimetria da BR dela e da Bellwether, elas são iguais. Acho que são 6.500 metros positivos, tá? Então vamos imaginar que o Pico do Jaraguá tem 300 metros positivos, tá? Então você imagina quantos picos de Jaraguá você sobe numa prova dessa, né? É um absurdo, né? Então, assim, são 20 picos de Jaraguá em 200 quilômetros. É um absurdo, né? Ou você está subindo ou está descendo. Com isso, tem o calor e o quanto é seco, porque você corre meio que no meio do deserto, é bem árido lá, né? Bem pesado, assim. Então, eu imagino que seja mais difícil do que a BR justamente por causa disso. O calor é muito, muito, muito desgastante. Imagino. Essas provas são... Eu acho que elas estão muito fora do comum, digamos assim. Esses dias eu li que menos de 1% da população corre maratona. Se tivesse que chutar quantas pessoas vão correr uma ultra, que seja de 50 quilômetros, imagino que seja muito, muito menos. E 217, eu acho que você deve estar uma pessoa entre, tipo, 10 mil do mundo, talvez. Eu acho que Olha, quase ninguém faz isso. e é engraçado, cara. Quando você tá lá, você fala, cara, mas tem muita gente querendo fazer a mesma loucura que eu. É pouca gente mesmo. Se a gente for pensar né, nesses termos, assim, pensando no mundo, realmente vai ser uma parcela muito pequena, mas está crescendo, cara. A BR, o que ela era, eu corri 2 vezes a BR, né? Eu corri, acho que há 7 anos atrás, mais ou menos, em revezamento. E foi um ano que a BR, o organizador, ele gosta de mudar às vezes algumas coisas. E esse ano a BR que eu fiz a primeira vez em revezamento, em 4 pessoas, teve 265 quilômetros. Cara, ela era de um tamanho muito menor do que ela é hoje, né? Então, assim, eu vejo que mesmo a BR está crescendo demais. É que a BR, para você aplicar, para você conseguir corrê-la, né, você precisa mandar um currículo e ainda ser aprovado, né, para ver se você vai poder correr ou não a prova. Então, assim, não entra qualquer um, precisa ter, assim, realmente eles selecionam bastante, né, porque é uma prova que a ideia do organizador é que o mínimo possível de pessoas desistam, né. O que eu acho interessante, para ser sincero, porque numa prova dessa, muito agressiva, é interessante que você tenha pessoas bem preparadas, né? Porque, cara, eu vou te falar, é sofrido essa prova aí. Em revezamento, quando eu fiz a primeira vez, eu fiz com 4 alunos, né? Aliás, com 3 alunos, e a gente ganhou a prova. Foi acho que cada um acabou correndo mais ou menos, porque a primeira maratona os 4 faziam juntos, e depois, a partir dali, a gente revezava. Acho que cada um correu mais ou menos 90K. Mas, assim, forte, assim, na pegada, porque ainda porque a gente estava disputando, né? Então, foi bem sofrido. Eu lembro que ficar, tipo, uma semana e meia, assim, com dificuldade para andar, cara. É pesado, assim, depois que a gente terminou essa prova. Nossa, imagino. Esse O assunto lance de que... ultramaratona é interessante. Eu ainda quero me aprofundar em um dado momento nisso. Mas se a gente tivesse que fazer um resumo aqui para alguém que de repente começou a correr os seus primeiros 5 quilômetros, 10 quilômetros em asfalto totalmente, só olha esse negócio de ultramaratona e pensa, cara, será que um ser humano consegue fazer isso? E é aqui eu tô falando com um ser humano que não só consegue, como ensina outros a fazerem também. Então, se você tivesse que dar um resumão de quais os primeiros passos para chegar a correr uma ultramaratona, vamos extrapolar e colocar de 217 quilômetros, qual é o resumo da ópera para alguém que está começando e quer chegar lá? Olha, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa para começar, né, corrida tem impacto, tudo, então, assim, pensar em treino de força, a pessoa precisa fazer musculação ou um treinamento funcional, alguma coisa bem
focada, e aí eu vou dizer isso para corrida também, mas precisa para ultramaratona, se você quiser durar, né? E ter menor chance de se lesionar. Vai precisar uma pessoa que tenha espaço na agenda, então separar alguns horários para treinar, porque ela vai demandar bastante dos longos do final de semana e durante a semana também vai precisar ter um volume legal. Pensar em provas intermediárias sempre, né? Então, assim, antes de chegar lá, numa prova de 200 ou uma prova de 100 que seja, traçar um planejamento, né? Para vocês terem noção, a gente só conta a parte bonita, né? Mas a primeira vez que eu fiz os 80, depois eu fiquei quase 6 meses sem quase correr nenhuma prova, porque eu traumatizei, né? Então, assim, tem que pensar nessa caminhada toda. É interessante fazer metas mais curtas, mesmo que você a longo prazo queira, não, eu vou correr uma prova de 100. Mas, então, fazer o treino de força, estabelecer metas, separar um tempo do final de semana para fazer os treinos longos, acho que isso pode ser um bom resumo, né, para começar. E tentar tirar um pouco da cabeça. Se você corre rua, tirar um pouco da cabeça os seus paces, o quanto que você tem de velocidade, porque vai mudar completamente. É outro ritmo, outra pegada. Então, você vai ficar muito mais lento. E se você ficar tentando colocar o mesmo ritmo que você corre na rua, provavelmente você não chega até o fim de nenhum treino, porque é muito mais pensando em endurance, né, em tempo de horas ali em movimento, que é o que vai importar para você na ultramaratona. Muito legal, muito legal. E aí, agora, você comentou da comparação com a prova de rua, agora no fim, para a pessoa não levar o pace. E agora a gente entra nesse assunto que eu acho que eu entendo melhor e eu vou conseguir me comunicar melhor, que é de fato a corrida de rua. Então, se a gente pegar a sua linha do tempo aqui, me corrija se eu estiver errado, mas então você formou em educação física, ou esporte. Isso. Você formou em educação física dentro da EFE, que é a Escola de Educação Física e Esporte da USP. E aí, na época, o seu primeiro contato foi ali já com a Run Fun. Você começou a correr e sua primeira... você corria 5, 10 quilômetros, sua primeira grande prova foi de 80 quilômetros. Quando que estrala na sua cabeça de sair ali da prova de trilha ou parar de focar tanto e ir para sua primeira maratona, né? Você já tinha 80 quilômetros no currículo. Como que acontece essa mudança de chave na sua cabeça para sair da trilha e vir para o asfalto para fazer performance ali? Porque é uma brisa diferente. Totalmente. Então, Gui, sabe o que acontece, cara? Na minha profissão, né, quando eu te falei daquela questão de ter uma modalidade, né, ao mesmo tempo eu comecei a sentir que eu podia ser um treinador melhor, né, se eu também transitasse em outros terrenos, vamos dizer assim. E aí eu pensei, cara, eu acho que eu preciso entender um pouco mais da parte de corrida de rua, que é o carro-chefe da Ranfan, né? E que é o que eu mais trabalho atualmente, mas eu preciso correr também. É claro que eu não acho que um bom treinador de corrida ele precisa necessariamente fazer uma maratona, mas que ajuda muito, ajuda. Então eu falei, eu vou pelo menos fazer uma maratona para ver como é que é e poder falar sobre isso também, né? Porque uma coisa é a teoria, né? E eu estudei muito e tudo bem, mas é legal entender na prática, né? Então a gente fala, a gente recomenda um gel para o aluno tomar. Se o aluno me perguntar, esse gel dá enjoo? Não sei, tem que testar. Será que não era legal eu ter testado? Saber falar sobre aquilo, né? Faz todo sentido. E aí foi isso que eu comecei a pensar. Falei, cara, eu preciso também passar por uma programação de maratona, entender as dores, entender o que é fazer um volume grande no asfalto, com impacto. E aí eu falei, vou testar. E aí resolvi, acho que foi 2019, a minha primeira maratona, né, que eu fiz Porto Alegre. Falei, cara, vou, mas também não vou para completar, né? Como tudo, né? Mesmo nessas provas de montanha, tudo, eu sempre gosto de fazer o meu melhor, né? E daí eu falei, cara, agora, vou tentar fazer uma programação. Fiz uma programação de iniciante mesmo, porque era a primeira vez que eu estava enfrentando
uma programação de maratona, e aí acabou que até que saiu uma prova boa, saiu para 3 horas e 2 na minha primeira maratona. Né? Foi bem legal, mas foi necessariamente por isso, na necessidade do treinador, Camilo, mais até do que o atleta, eu achei que eu tinha que fazer uma maratona para poder fazer melhor o meu trabalho. E aí eu tenho certeza que mudei de patamar depois que eu fiz essa maratona. Que eu passei por essa programação, comecei a entender muito melhor do que os alunos passam, de como que é o treinamento, do cansaço pós-longo. E aí que eu comecei a encaixar, só que daí eu gostei, porque, enfim, você vai bem numa primeira maratona, você fala, cara, tem futuro, né? Vou tentar fazer mais e melhor. Faz sentido. Aí, cara, 3 e 2 é um puta tempo pra primeira maratona. E a questão é que é um tempo tão bom, mas tão bom que ela chega perto ali do sonho de todo maratonista, que é o sub 3. Então eu imagino que na tua cabeça deve ter ficado um gostinho de, cara, na primeira eu cheguei tão perto, tenho que fazer mais. Dúvida, qual a diferença de tempo entre o seu 80 quilômetros e essa maratona? Tipo, quando foi o seu 80 quilômetros ali na timeline depois de você se formar e quando que é essa maratona? Ah, boa. Olha, os meus 80, cara, foi em 2014, acho que 2015. E a maratona foi em 2019, né? Foi isso. Entendi. E aí, no meio período entre esses 80 e a maratona, o que você fez também era ultra, né? Seu foco ali era a prova de montanha. Na verdade, o que eu comecei a fazer? Eu fiz algumas provas de aventura, né? Então, assim, corrida, bike, canoagem, que é uma outra modalidade, né? Que é, não sei se você já ouviu falar, mas é assim, são provas, é tipo um teatro rústico que a gente fala, que é assim, são provas de longa duração, em que você pedala, mountain bike, faz canoagem, né? Então rema e corre trail run mesmo, como se fosse uma corrida de montanha. Isso tudo com orientação, né? Então você tem um mapa e aí você precisa correr até certo ponto, marcar esse ponto, como se fosse uma caça de tesouro, tá? Que louco isso. Fazendo todas essas modalidades. Então, eu fiz bastante corrida de aventura também. Então, eu cheguei a fazer prova de até, eu acho que foi até 300K. Acho que foi até 300K. E aí você vira à noite fazendo a prova tal, mas aí mesclando essas três modalidades. É muito legal. Muito Cara, legal. parece uma aventura absurda. Você faz sozinho isso ou em grupo? Não, imagina, eu não tenho nenhuma condição de me orientar sozinho, Gui. Não Ah, você não consigo. é o orientador do grupo. Eu imagino que Não, quando não. você junta um grupo, cada um tem a sua função ali, tipo uma equipe de filme Isso. mesmo. Exato. A original, né, a equipe é formada por 4 pessoas, né? E geralmente são 3 homens e uma mulher, né? Então essa é a equipe original, que até tem campeonato mundial disso, é uma modalidade que, inclusive, ela já foi maior antigamente, né? Ela diminuiu, encolheu um pouquinho, porque ela é relativamente cara, né? Porque imagina, você precisa ter manutenção da bike, canoagem, não é todo lugar que você consegue fazer sem pagar, você tem que ir também pagar sobre isso. Então, assim, e a logística, cara, é dura, viu? A logística é dura, porque imagina uma prova de 200, 300 quilômetros. Meu, você precisa planejar toda a comida, comprar tudo, fazer manutenção na bicicleta, fora todo o tempo que você gasta. É uma logística muito, muito grande. Então, eu fiz bastante disso. Teve provas e provas e provas que eu fiz, que a gente virou à noite, alucina. Mas é legal, cara. É legal. Tu vai lançando essa do nada. Ah, tem umas provas que a gente vira à noite, alucina, 300 quilômetros. Pô, calma, conta essa de alucinar. Eu não imagino isso. Você vira à noite e alucina numa prova de aventura. Tipo, é Então, literalmente um cara, plot de filme isso. cara, porque na verdade é o seguinte: quando você começa a ter restrição de sono, um dos efeitos colaterais, e eu acho que, se não me engano, não é o primeiro, mas é um dos primeiros, é começar a ter alucinação, né? Então, eu com restrição de sono, eu começo a ver bastante coisa. Tem gente que vê menos, tem gente que vê mais, que ouve. Então, assim, eu lembro assim que foi nessa prova de 200 ou 300K que a gente fez, eu acho que em
35 horas, alguma coisa assim. E aí, eu já não tinha dormido bem na noite anterior, porque estava ansioso para a prova, então eu fiquei com muito, muito sono, né? Virando a noite e tal. E como foi a primeira prova de muito longa distância, em vez da gente parar para dormir um pouquinho, porque você pode fazer isso, a gente resolveu insistir, não dormir e seguir, né? Cara, aí eu comecei a ver um monte de coisa. Então, você começa a ver... Nossa, eu comecei a ver gorila, comecei a ver arco-íris, comecei a achar que tinha toda hora alguém falando comigo. E aí o lance é que eu fiz em dupla essa prova. O cara que estava comigo, o Fábio, ele também estava ouvindo coisa. E aí toda hora ele ficava perguntando para mim, Camilo, o que é? Eu falei, não é nada, meu, qual é o problema aí? Tipo, e ficou nessa, assim, por muito tempo, cara. Porque os dois estavam, meu, muito ruim. Então, assim, e, cara, o sono é tão impressionante que eu lembro de estar pedalando e você dorme na bike, cara. Eu caí da bicicleta porque eu dormi. Então, assim, as coisas absurdas, assim, que vão te acontecendo. Mas, depois, quando você pega um pouquinho mais de experiência, cara, que nem na BR mesmo, eu parei para dormir. Porque não faz sentido. Você perde tanto tempo cambaleando, alucinando, ouvindo coisa, que você não rende a mesma coisa. Então, às vezes você para 20, 30 minutos, você renova, dá uma acordada e segue, entendeu? Faltou experiência ali na época e aí acabei tendo esses problemas. Né? Que doideira, que doideira. Eu literalmente descobri um esporte novo aqui. Eu não tinha a menor ideia que isso existia. Eu imagino que deve ter muita história boa de, tipo, dupla se encontrando no meio da prova e, tipo, ficando aquele climão, assim. Tem alguma história que vem na tua cabeça de prova? Não só de alucinação, mas, tipo, você estarem na prova e falar assim, cara, a gente se perdeu aqui, o que acontece? É, Cara, conta uma história tem disso. uma outra prova que a gente fez de 100K, será que foi Socorro? Acho que foi em Socorro. À noite, a gente se perdeu e daí, não só a gente, mas assim, umas 10 equipes. E aí, cara, a gente ficou andando em círculos, assim, por umas 3 horas. Por quê? Porque estava todo mundo com sono, todo mundo estava perdido, ninguém se achava no mapa, e aí as equipes têm uma hora que deixa um pouco a competitividade de lado e fala, cara, vamos tentar se ajudar aqui, se organizar e tentar traçar um mapa aqui, vamos se achar? Eu não conseguia opinar em nada, porque eu não conseguia me orientar, e então eu ficava, tá bom, sei lá, desde que eu carrego só a mochila, para você ficar menos cansado, uma coisa assim, né? E aí a gente ficou nessa. Cara, eu lembro que a gente ficou num brejo com água até a cintura, assim, umas 2 horas, indo para um lado, indo para o outro, cara, na madrugada, com frio pra caramba. Assim, a gente não conseguia sair daquela situação até uma hora que o cara que estava comigo na dupla falou: Camilo, eu sei onde, eu já me encontrei, eu sei onde a gente está, vamos sair daqui. E, cara, só a gente conseguiu sair de lá, né? Depois o pessoal, depois que ficou claro, né? Saiu da noite, da madrugada, o pessoal conseguiu sair também. Mas eu lembro, assim, cara, de sair e, tipo, quase chorar, assim, graças a Deus, né? Tô de volta à vida, sair dessa desgraça. Cara, era essas provas realmente, assim, esse negócio de ficar perdido, meu. Porque você não sabe a hora que você consegue sair de lá, né? Então é uma coisa meio desesperadora, assim. Cara, eu imagino. E imagino que também não pode entrar com o celular, e se entrar com o celular não pega sinal, então. Não, você está desclassificado, você não pode usar nada com GPS, né? É bússola, né? Mapa, bússola e é isso aí. Não, senão você é desclassificado. Muito louco. Como que começa nisso aí? Como que começa assim, você diz de... Tipo assim, porque preparar para uns 5 quilômetros, beleza. Você entende, assim. É geral. Você pode pesquisar na internet, talvez você ache uma planilha, talvez você ache assessoria. Essa não me parece ser uma modalidade que você consegue, pô, achar um vizinho teu no teu bairro que pratica, fala assim, ô, onde você pratica isso aí e começar com ele? Tipo, qual que é a jornada do iniciante? Cara, são poucas as assessorias hoje que conseguem contemplar isso, né?
Até o próprio Caco, né, que trabalhou aqui com a Ranfan, que me passou a corrida de montanha, é um dos poucos hoje no Brasil que trabalha com isso, né? Ele é excelente, inclusive. Mas, cara, o lance da porta de entrada é muito de ter os materiais e onde poder praticar, né? Porque a corrida de montanha você consegue em vários lugares, né? Pico de Araguá, perto de São Paulo, Serra do Japi, né, em Jundiaí, tudo fácil, né? Agora, você tem que achar um lugar para remar. Tem na Raia Olímpica da USP, mas não é tão fácil. Você consegue também nas represas, né? Na Biri, na Guarapiranga, você consegue também. E você precisa ter uma mountain bike, né? Então, acho que esse é o primeiro, primeira barreira de entrada, é você ter os materiais e aonde conseguir praticar, né? Visto isso, você consegue fazer treinos na própria cidade para treinar para provas de aventura. Mas aos finais de semana, com certeza você vai precisar fazer os longos treinos de mountain bike, treinos de corrida mesmo no mato, né, em outros locais. Então você vai precisar fazer por aí. Porque durante a semana, né, você vai trabalhar questões fisiológicas, físicas, de melhorar a velocidade, melhorar a resistência e força, né? Isso você consegue fazer no asfalto, né? Mas trabalhar a parte técnica, né, que é você pedalar com a sua mountain bike em terrenos difíceis, de fazer subidas muito íngremes, isso tudo você só vai conseguir em terrenos montanhosos mesmo, né? Ao mesmo tempo que mesmo remar, né? Remar você consegue ir lá, por exemplo, na Raia Olímpica da USP, só que você não vai lidar com correnteza, não vai lidar com tanto, até com vento você vai lidar, mas com outras coisas que só no rio, né? Ou só numa represa você vai conseguir lidar mesmo, né? Que é na prova de aventura. Então, todas essas coisas, essas nuances aí, você vai ter que misturar, trabalhar e tudo mais. Então, assim, existe em todo o circuito, né, de corrida de aventura, provas mais curtas, né, de 25, 30 quilômetros, e pelo que pareça, de 50K é uma prova curta para provas de aventura, né? Existe bastante essas provinhas também. É um circuito mais enxuto do que corrida de montanha, mas ainda tem bastante provinha assim. Bem legal. Não vou negar que quando eu perguntei o que aconteceu entre 2015 e 2019, acho que a última coisa que eu esperava é que você tinha virado personagem de um filme de aventura. A Dora Aventureira da vida real. Que legal, cara. Muito bom. Então aí, voltando pro tradicional, digamos assim, que não é tão tradicional assim, que é a sua maratona ali de 2019, você fez pro ar. Fez para 3 horas e 2, e aí, a partir desse momento, você falou assim, vou focar em provas de rua e tentar melhorar o tempo para buscar o tão amado, tão buscado e tão querido Sub 3. Quando que ele veio? Então, o que aconteceu foi o seguinte, cara. Nessa época também tem uma coisa importante que é bom mencionar, né? Eu entrei no mestrado, né? E aí, cara, começou a ficar muito difícil de eu fazer tudo ao mesmo tempo, conciliar treino e tal. Então, eu ainda continuei fazendo umas provas de montanha, mais curtas, menores, mas continuei me mantendo ali correndo. E aí veio a pandemia, né? Então, aí, ali para 2020, né? Então, assim, 2020, 2021, né? Foi aquela situação que todo mundo viveu, né? Eu me mantive ativo, né? Primeiramente sem correr, depois voltei a correr quando foi permitido e tal. E aí que aí consegui também, cara, puta, eu consegui entregar o mestrado quando declarou, foi o primeiro dia da quarentena, eu defendi minha tese do mestrado. Então, no momento que eu estava livre do mestrado, que eu ia começar a me dedicar, veio a pandemia. Então, essa ideia de correr maratona forte, tudo, teve que ser adiado por quase 2 anos, né? Então, 2020, 2021, eu fiz a mesma quantidade de provas que todo mundo, quase nada, né? Mas aí, em 2022, né, no ano passado, que daí eu fui pensando no projeto, não só meu, mas como da Ranfan como um todo. Então, a gente estava
nossa, voltando de pandemia, um monte de gente querendo correr, e aí a gente fez um projeto para Porto Alegre de novo, né? Não era muito a minha ideia correr de novo, repetir a maratona e tudo, mas era um projeto da empresa também, entendeu? Era um momento de todo mundo estar retomando. Ainda estava todo mundo meio assim, não sabia se ia ter prova, não ia, né? Porque você lembra, diversas vezes as provas eram canceladas, né? Você ia para a prova, era cancelado. Ia para a prova, era cancelado, né? E aí, cara, falei, vou entrar nesse projeto com o pessoal para até incentivar os alunos e tentar meu sub 3 também, né? E aí começou esse projeto aí, eu fiz a BR, né, em janeiro de 2022, né? E aí logo em seguida eu fiz também, comecei a programação para a Maratona de Porto Alegre. E daí foi isso, né? Aí que eu comecei a entrar já mais de cabeça mesmo nessa periodização, nessa programação. Nesse E ciclo de daí, maratona. porque daí a gente tinha mais ou menos 60, 65 atletas para correr Porto Alegre. Então essa que foi a ideia, né, de eu estar junto nesse ciclo, e era um momento de retomada, né, de respiro, assim, de falar, nossa, agora vamos lá. E aí essa que foi a ideia. Legal. Então foi um projeto. Eu tava começando a correr nessa época, né? Eu comecei a correr finzinho de 21. Então eu tava pegando aquele momento que eu, cara, não aguento mais ficar em casa, tenho que sair pro parque, girar no parque. Foi aí que aconteceu pra mim, assim. Foi um dia que eu tava caminhando, não tinha o costume de caminhar, não tinha o costume de correr, achava que correr sempre foi a punição dos meus outros esportes. Então eu pratiquei tênis por 10 anos. E quando eu perdia ou eu jogava um ponto mal, eu fazia alguma coisa errada, eu tinha que dar 10 voltas na quadra. Então, pra mim, corrida sempre foi muito chato. Até o dia que eu não aguentava mais ficar em casa na pandemia, saí pra caminhar, corri. E aí me apaixonei pelo negócio. E aí eu via as provas sendo canceladas, tal, eu tava começando a entrar nesse mundo. Mas legal, então Porto Alegre foi um projeto coletivo da Run Fun como um todo, que a gente foi com 65 atletas no total. E como foi pra você? Rolou o Sub 3 ali? Eu sei que rolou, mas como que foi a vibe de estar como professor, mas estar como atleta ali? Cara, foi a melhor possível, assim, ali eu consegui juntar tudo, né? Consegui fazer com que as pessoas fossem à USP também novamente, porque estava todo mundo com muito medo ainda. As pessoas tinham medo de tudo, né? De pegar Covid, de perder a prova, de ficar treinando para a prova um tempão e a prova não acontecer. Mas ali a gente estava achando que já estava no momento bom, né? Que as meias já estavam voltando a acontecer, as meias maratonas aqui em São Paulo, tudo. Então, o que a gente programou foram algumas provas no meio do caminho, né? Então, foram, se não me engano, foram duas meias, né? Foi a meia de São Paulo, meia internacional da cidade de São Paulo e a Golden Run, né? Para testar, para depois ir para a maratona de Porto Alegre. O que acontece, Gui? Como eu sou treinador, né? Então, os atletas eles treinam das 6h30 até as 10 aos sábados e eu treino sempre depois, né? Por quê? Porque no momento eu estou dando treino e depois eu tenho que fazer o meu treino. Então, o que acontecia? Ao longo de toda a programação, eu peguei calor pra caramba, sempre estava um pouco mais cansado. Então, cara, em vários momentos eu achava que o Sub 3 não ia rolar. Porque os treinos eram muito desgastantes, assim. Porque sempre estava quente, sempre ficava 4 horas, né, em pé e depois eu ia fazer meu treino. Eu não é uma reclamação, não é nada disso, porque isso é minha profissão, eu adoro o que eu faço. Mas é a realidade, né? Então, eu voltei a ser aluno no sentido de, cara, fica com aquela expectativa, e será que vai dar? Será que não vai dar? Era evidente que eu estava tentando puxar os ritmos para Sub 3, né? Tudo que eu fazia era voltado para isso, mas não sabia se exatamente ia rolar ou não. Quando eu achei que ia rolar, foi o seguinte: os alunos na semana anterior fizeram a Seven Run, 21K, e aí na semana seguinte eu tinha a meia internacional da cidade de São Paulo. Cara, nessa prova, eu fiz 1h24 na meia. Aí, que é uma prova dura, cara, porque é no Pacaembu, tem subida e descida pra caramba, tudo. Eu falei,
se eu conseguir ir bem nessa prova, eu não terminei esgotado, assim, sabe? Você fala assim, cara, tô bem, né? Essa prova eu já comecei a achar que era possível, né? E aí depois a Golden, que eu acho que foi um mês antes, né? Eu fiz por 1h22, né? Então, assim, pô, eu tinha há anos atrás 1h29 em meia maratona, né? Então eu baixei 7 minutos, né? Em questão de um ano, assim. Falei, cara, tá com cara de que esse sub-3 vai sair, né? Os treinos estavam indo bem, mas é sempre com aquele cansaço a mais, tal. Mas na previsão de prova, né? Já estava quando a gente faz uma análise, né? Então testes que a gente faz durante toda a programação, a gente olha os diversos longos que cada atleta fez, inclusive as provas. Na minha análise, dava um sub-3 ali para 2h58, 2h57, mais ou menos, né? Só que, cara, Porto Alegre naquele ano, né, no ano de 2022, ano passado, estava muito bom, né? Tava frio, né? Tava um frio enorme e tal, então, mas assim, favorece muito para quem tinha feito todos os treinos no calor, né? Pegar um dia com 8 graus, 6 graus, nossa. Então, na prova, foi excelente, fiz 2h55, né? Então, melhor até do que a previsão. E, cara, fiz uma prova acelerando. Então, assim, o que aconteceu foi o seguinte, no quilômetro 35, o meu GPS, né, o relógio, ele deu uma bugada, ele se perdeu. E é bem, né, nesse quilômetro que a gente sabe, né, que na maratona dá uma baixada, assim, né, que a gente fala que sobe o muro, né? Então, falei, meu, tô correndo lento aqui. E na verdade eu não tava. Então, eu acelerei nesse quilômetro. Só que quando bateu a parcial, que eu tinha feito um ritmo melhor do que eu vinha fazendo no quilômetro 35, aí eu acreditei. Falei, cara, desse jeito, eu acelerei no quilômetro 35, tô bem. E aí foi aí que eu fui para cima, entendeu? Então aí eu falei, não, agora eu vou buscar o meu melhor aqui. E aí fui acelerando até o fim, né? Então, assim, cheguei para muito melhor do que eu estava até estimando. Então, e aí que era a ideia, né? Que era pegar índice para Boston. Né? Então foi com mais segurança, porque o meu índice era abaixo de 3 horas, né? 2h59, 59. 2h55 eu sabia que eu ia ter uma margem ali para conseguir pegar o índice, né? E aí consegui, foi essa que era a ideia mesmo. Que do cacete. Você correu Boston depois? Corri esse ano, Boston. Corri esse ano. Fui para Boston e, cara, eu não sabia, assim, não sabia, difícil de dizer, porque todo mundo já me falava, mas foi o melhor evento esportivo que eu já fui, cara. Quem um dia que gosta de corrida de rua, mesmo corrida de montanha, que gosta de esporte, tem que ir para Boston. Cara, não tem nada igual. Assim, é uma festa, a cidade, ela tá só para isso, todo mundo tá só pensando na prova, todo mundo que fala com você. Você chega no aeroporto, já tem um cartaz, né? Já tem uns banners para quem está chegando para correr a maratona. Você fala com o atendente do café, o cara do hotel, todo mundo quer saber da sua prova, para quanto que você vai. A cidade ela fica girando em torno disso durante aquela semana inteira, né? É muito interessante, cara, porque Boston só tem, né, assim, a maioria tem caridade, tem outros esquemas para você chegar lá, né, na prova e correr a prova. Mas a maioria é por índice, né? Então a tendência é que você encontre muitas pessoas que corram muito bem, né? E o seu número, né, número de peito, e a tua onda, tudo, ela é de acordo com o tempo que você aplicou, né? Então, por exemplo, eu tinha 2h55. A minha posição era exatamente o meu tempo, né? Então era um número, sei lá, 2000 e alguma coisa, né? Um cara que foi mais forte que eu era um número mais perto do 1, né? Então fica todo mundo olhando um pro número do outro. Isso aí corre melhor que eu, isso aí corre, né? Então você fica todo mundo
né? Só que assim, não é por ser competitivo, nada disso, mas, cara, é muito legal. Você pensar que tem tanta gente correndo tão forte, que conseguiu tudo aquilo por índice, cara, é incrível. Não imaginava que ia ser tão legal quanto foi. E fora que, assim, a prova, Gui, eu nunca tinha feito nenhuma major, né? Essa foi a minha primeira, né? E, e todas são assim, né? Então, por exemplo, Berlim, Londres mesmo, é muita gente na rua. Mas Boston, cara, tava frio, tava chovendo, tinha um monte de criança torcendo por você, gente dando água. Assim, a prova de ponta a ponta é com gente torcendo, com gente gritando, te incentivando. Então, assim, você já ganha uns minutos ali só de gente, de você, assim, ficar maravilhado com aquilo, né? Diferente aqui do Brasil, que, poxa, a gente acho que até tá melhorando bastante isso, mas você corre muito da prova sozinho, às vezes, com nenhum barulho, tudo. Pô, lá tem tudo, né? Cara, é excelente, assim, não é que tem, mas assim, quem puder almejar ali, bater o seu tempo para poder ir para essa prova, não vai se arrepender, tenho certeza. Tenho certeza. É muito legal. Que absurdo. Essa é a minha próxima meta na corrida, fazer o índice para Boston. Não minha próxima prova-alvo, né? Minha próxima prova-alvo é uma meia maratona, que agora eu sinto que eu preciso desenvolver minha velocidade, até aquilo que a gente conversou, do ponto de vista técnico mesmo, de focar em agora 5, 10 quilômetros, crescer velocidade, me tornar um corredor mais consistente, mas o grande sonho ainda é o sub 3 para ir para Boston e ver essa vibe. Eu já vi infinitos vídeos no YouTube das pessoas chegando lá e, cara, eu nem imagino de como deve ser, assim, tipo, se você pensar que grande parte das pessoas estão ali de fato por índice, igual você falou, é meio que o paraíso da performance amadora, assim. Deve ser muito louco. Muito louco. Deve ser um absurdo. Legal. E para encerrar, então, aqui, muito do que a gente conversa no dia a dia, né, fora aqui do podcast, tem a ver com a metodologia da Run Fun. Então, para fazer esse encerramento aqui de tudo que a gente falou, hoje como funciona a metodologia da Run Fun? E isso eu tô perguntando como Gui Monteiro mesmo, porque eu tô aprendendo na prática que para evoluir como corredor, esses dias eu tava até conversando com o Mário por telefone, ele falou assim, Gui, você tem que levar as corridas devagar, mas a sério, cara. Tipo assim, correr devagar é uma arte. E um vídeo que eu fiz no TikTok foi até dedicado para isso, como funciona a cabeça da Run Fun para desenvolver as pessoas para performance e fora de performance, porque isso é uma coisa que quando eu converso com as pessoas de fora, elas falam, cara, você tá na Run Fun, pô, Run Fun, você tá buscando performance lá, e eu falo, cara, tô, e tem muita gente também, não sei de onde você tirou que não é performance. Então como que funciona a cabeça da Run Fun? Primeiro para performance e depois para não performance. Não performance que eu digo, não pessoas que estão buscando sub 3, por exemplo. Tá, bom, então vamos lá. Todos os treinos, né, eles aqui na Ranfan, né, como é que funciona? A gente faz uma metodologia que hoje a gente pode dizer que é piramidal, né, que a gente fala, que é bastante trabalho, mais ou menos ali em torno do volume total, 20% em alta intensidade, né, 10% do volume total em ritmo de prova, que é aí aquela prova alvo da pessoa, então ritmo de prova de maratona, ou meia maratona, ou prova de 5 ou de 10, e 70% em baixa intensidade, né? Que são as rodagens. Qual que é o lance, né? Que até que a gente fala. A carga nossa de alta intensidade, ela é bem grande, né? Ela busca tirar o extremo de todo mundo, né? Mas isso pressupõe, né, que você, nos momentos de baixa intensidade, de fato faça em baixa intensidade, para que você consiga se recuperar daqueles estímulos muito fortes que a gente causou em você, né? Então, a ideia é sempre gerar 3 a 4 semanas de alto estresse, então deixar você bem desgastado para uma semana de recuperação, né? Então, o que a gente faz? A gente gera estímulos de intensidade de curta duração, de média duração e de longa duração, por umas 2 ou 3 semanas. Aí te dá uma semana regenerativa para recuperar dessa intensidade forte
e depois uma semana que geralmente estabiliza os ganhos, que é uma semana que você trabalha em alta intensidade por longa duração, que é, por exemplo, o tempo run, que é correr o mais rápido que você consegue por uma distância determinada, de 7, 8 quilômetros, né, por exemplo, ou até 10. Então, essa que é a ideia. Você sempre gera uma carga alta, uma recuperação e depois estabiliza, que é ensinar o seu corpo de tudo aquilo que a gente gerou de estresse a aplicar por bastante tempo. Hoje, né, a Ranfan já, né, a gente vem acumulando resultados bem positivos, né? Agora, por exemplo, em Buenos Aires, a gente teve quase 10 tempos, mais de 10 tempos, né, abaixo de 1h30 lá, né? A gente está indo agora com, por exemplo, para Buenos Aires, para maratona, com um atleta ali para baixo de 2h40, né? Então, a gente tem conseguido cada vez mais, né, juntar mais resultados positivos, né, sub-3. Então, agora, praticamente toda maratona que a gente tem pelo menos 2 ou 3 atletas fazendo sub-3, né? O que acontece é que são ciclos, né, dentro de uma assessoria. E, de novo, a gente agora entrou num ciclo de muita gente correndo forte novamente, né? E a gente teve ciclos com menos gente correndo forte, até por isso que eu acho que as pessoas falavam, mas agora a gente está num momento de muita gente correndo junto e forte, né? Então é isso que facilita, né, a falar que de novo a gente está com performance e tudo mais. Na verdade, sempre teve. É que a gente tinha menos gente no nosso perfil interessada em fazer melhor tempo, tudo. Hoje a gente tem muita gente interessada, muita gente jovem entrando, querendo fazer força também, e os próprios alunos mais antigos também estão querendo melhorar, puxar índice para Boston, tudo. Foi uma mudança de cabeça geral também da galera aí. Bem legal, bem legal. Eu me encaixo nesse pessoal novo. Eu entrei na Ranfan esse ano, quebrei o pé um mês depois e agora tô fazendo minha primeira, segunda semana de volta e eu falo pro Mário, a gente vai buscar o sub-3, cara. E aí ele fala, vamos, Gui, mas você tem que levar os treinos devagar a sério. Então é até uma coisa que eu trouxe aqui que tá sendo de fato a minha experiência. Meu sonho é realmente fazer sonho, por enquanto, como corredor, é fazer o sub-3, classificar para Boston, ir para Boston e depois pensar em algumas loucuras. Eu tenho o sonho de fazer uma ultra também. Eu vi a BR, me inspirei bastante, assim. Eu conheço o David Goggins, eu sou bem fã do Goggins, e eu vi a Badwater, que ele fez em 2007, eu acho, 2008 também. E foi quando eu comecei a descobrir que existiam as ultras maratonas, mas eu não sabia ainda a importância daquela específica. Mas é muito legal, e eu tô muito animado de participar da Run Fun, e também tô muito feliz de ter te trazido aqui já no começo do meu podcast. Esse é um projeto super novo, e eu acho que vai ter bastante episódio que eu vou te chamar de novo pra sentar aqui e trocar mais uma ideia, porque igual eu te falei, meu podcast é uma grande desculpa pra eu trocar ideia com gente interessante, que eu não teria tanta desculpa pra travar a agenda por uma hora antes, e você definitivamente é uma pessoa que eu pretendo travar mais a agenda no futuro. Vamos então, lá. cara, obrigado mesmo pelo papo, por participar, e também pela função, né, de direção técnica da Run Fun. Às vezes que eu te encontrei na USP, todas, eu tava voltando de lesão, mas todas você foi bastante compreensivo dessa vontade que eu tenho de performar tanto ali em algum momento da minha vida. Então, tô muito animado, cara. Obrigado mesmo por tudo. Não, eu que agradeço. Obrigado aí pelo espaço, do convite, também da gente poder falar um pouco do trabalho e, claro, das minhas experiências aí, né? Para mim é sempre legal reviver essas coisas que eu fiz e tudo mais. É sempre bom lembrar dessas coisas também.